Ela entrou no mar como quem queria desaparecer, mas ninguém imaginava que aquele passo silencioso mudaria dois destinos para sempre. Antes de continuar, inscreva-se no canal para alcançarmos 500 inscritos. Deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está nos assistindo. O que leva uma mulher jovem a caminhar sozinha em direção à água, mesmo quando o céu está claro e o dia parece comum? E quantas vezes alguém pode sorrir por fora, enquanto, por dentro, já está se afogando há muito tempo? A resposta é simples e dolorosa. O cansaço de ser forte o tempo todo pesa mais do que qualquer correnteza, e a solidão silenciosa machuca mais do que qualquer onda. Ela não estava ali por impulso. Nos últimos anos, assumiu responsabilidades que nunca foram dela. Depois da morte do pai, tornou-se o sustento da casa, trabalhando em 2 empregos para pagar dívidas que não contraiu e manter a mãe doente medicada. Sonhos foram adiados, estudos interrompidos, relacionamentos desfeitos. Sempre que alguém perguntava se estava tudo bem, ela respondia com um sorriso automático. O mesmo sorriso que usava agora, enquanto sentia a água fria subir pelas pernas. O mar parecia acolhedor, quase honesto. Diferente das pessoas, ele não exigia explicações. Ali, ela podia admitir o que nunca dizia em voz alta. Estava exausta. Não de viver, mas de lutar sozinha. Cada passo mais fundo era uma tentativa de silenciar o barulho da cobrança, das contas, das expectativas. Mas o destino tem uma forma estranha de interromper despedidas silenciosas. A correnteza que a puxou não foi apenas física, foi o ponto exato em que a vida decidiu confrontá-la. E a poucos metros dali, alguém que nunca olhava para trás começava a perceber que, às vezes, o maior ato de coragem não é salvar alguém. É permitir que essa pessoa também salve você. Enquanto ela lutava contra a correnteza invisível que a puxava para baixo, a poucos metros dali estava o homem que jamais se permitia olhar para trás. Daniel Valença não acreditava em acasos. Aos 36 anos, era conhecido no mercado como o CEO mais estratégico da sua geração. Frio nas decisões, preciso nas palavras e implacável em negociações. A imprensa o chamava de visionário. Seus concorrentes o chamavam de predador. Ele preferia pensar que era apenas alguém que aprendeu cedo demais que perder dói mais do que parecer insensível. Naquela manhã, ele estava na cidade litorânea para supervisionar pessoalmente a aquisição de uma grande faixa da orla. Um complexo turístico de luxo substituiria construções antigas, comércio simples e parte de uma comunidade que existia ali há décadas. Para Daniel, era apenas um projeto bilionário com potencial de valorização histórica. Números, projeções, assinaturas. O mar não fazia parte do cronograma. Ele caminhava pela areia com o telefone na mão, ouvindo um relatório sobre investidores estrangeiros, quando algo fora do padrão interrompeu sua concentração. Não foi o grito. Foi o silêncio estranho entre uma onda e outra. Uma movimentação irregular na água. Um braço que surgia e desaparecia rápido demais. Daniel ergueu os olhos. Por um segundo, avaliou a distância. Calculou a força da maré. Pensou na roupa que usava, no relógio caro preso ao pulso, no celular ainda em ligação. Sua mente fez o que sempre fazia. Analisou riscos. E então, ele viu o rosto dela submergir. Não houve tempo para a estratégia. Ele jogou o telefone na areia, arrancou o paletó e correu em direção à água como se o próprio passado estivesse chamando. A primeira onda bateu forte contra o peito, gelada, pesada. O terno encharcou em segundos, tornando cada movimento mais difícil. Ele avançou mesmo assim. Daniel não era o tipo de homem que salvava pessoas. Era o tipo que assinava contratos. A correnteza puxava com força. Quando finalmente a alcançou, o corpo dela já estava mais leve do que deveria, como se tivesse desistido de lutar. Ele a segurou pelos ombros, trazendo-a contra o próprio peito. O cabelo molhado colou no rosto dela e por um instante ele teve a sensação absurda de que estava segurando algo frágil demais para aquele mundo. "Fique comigo", murmurou, sem saber se ela conseguia ouvir. Ele a virou com cuidado e começou a nadar de volta, cada braçada sendo uma batalha contra o peso da água e do próprio medo. Medo que ele não reconhecia. Medo que não tinha nome. Medo de chegar tarde demais. Quando seus pés finalmente tocaram a areia firme,
Daniel a carregou nos braços até um ponto seguro. Ajoelhou-se ao lado dela, afastando o cabelo do seu rosto. Os lábios pálidos, a respiração irregular. Aquele segundo pareceu maior do que qualquer reunião que já havia presidido. Ela tossiu. A água saiu em pequenos jatos, seguida por um suspiro desordenado. Os olhos se abriram devagar, ainda turvos, até encontrarem os dele. Não havia reconhecimento ali. Só surpresa. Vulnerabilidade. Vida. Daniel soltou o ar que nem sabia que estava prendendo. Os olhares ficaram presos por tempo demais para serem considerados apenas gratidão e alívio. Havia algo desconcertante na forma como ela o encarava. Não como um bilionário, não como um salvador, mas como um homem. Apenas isso. Ela tentou se levantar, orgulhosa até naquele estado. Ele a ajudou, sustentando-a com firmeza, sentindo o tremor leve percorrer o corpo dela. "Você está bem?" perguntou, a voz mais baixa do que de costume. Ela assentiu, embora fosse evidente que não estava. Algumas pessoas começaram a se aproximar, curiosas. Um funcionário do hotel próximo correu para oferecer ajuda. Daniel se levantou, recuperando parte da postura habitual. O executivo voltou a ocupar espaço no seu corpo molhado. "Chamem um médico", ordenou automaticamente. Ela segurou o braço dele. Foi um gesto simples, mas suficiente para interromper o comando. Os dedos dela estavam frios. O toque, firme. "Não precisa", disse, ainda ofegante. "Eu estou bem." Daniel observou aquele rosto com mais atenção. Havia cansaço ali. Um cansaço que ele reconhecia, embora viesse de uma realidade completamente diferente da sua. "Qual é o seu nome?" perguntou. "Helena." O nome ficou suspenso entre eles como algo que precisava ser guardado. "Helena." Ele repetiu mentalmente, como se estivesse arquivando uma informação importante. A ambulância foi dispensada por insistência dela. Um dos funcionários trouxe uma toalha. Daniel entregou a própria camisa para que ela se cobrisse melhor, ficando apenas com o paletó encharcado sobre os ombros. "Obrigada", ela disse, sem baixar os olhos. Não havia submissão. Não havia encantamento. Só uma dignidade quase teimosa. Daniel estava acostumado a mulheres que o olhavam como oportunidade. Helena o olhava como se ele fosse apenas parte de um acidente maior. O telefone esquecido na areia começou a tocar novamente. Um dos assessores já devia estar em pânico do outro lado da linha. Investidores esperando. Documentos aguardando assinatura. Daniel não se moveu para atender. Pela primeira vez em anos, o mundo corporativo parecia distante demais. O som das ondas era mais alto. O olhar dela era mais urgente. Ele sempre acreditou que olhar para trás era sinal de fraqueza, que revisitar decisões enfraquecia a liderança, que sentimentos atrapalhavam a visão de longo prazo. Mas ali, ajoelhado na areia, com o terno arruinado e o coração acelerado, Daniel teve a estranha sensação de que o futuro que vinha planejando talvez não fosse o único possível. E tudo começou com o instante em que ele decidiu não desviar o olhar. O telefone continuava tocando na areia, vibrando de forma insistente, como se quisesse lembrar Daniel de quem ele era. Ele ignorou. Seus olhos permaneciam em Helena, que agora estava sentada, envolta na camisa dele, tentando recuperar o fôlego enquanto o vento agitava seus cabelos ainda molhados. A correnteza que quase a levou embora já não era visível. O mar voltara à aparência tranquila, como se nada tivesse acontecido. Aquilo o incomodou. Daniel estava acostumado a consequências proporcionais às causas. No mundo dele, grandes impactos deixavam marcas evidentes. No mar, o perigo se dissolvia rápido demais. "Você não devia ter entrado tão longe", ele disse, com um tom que misturava preocupação e algo próximo de repreensão. Helena ergueu os olhos devagar. "Eu sei nadar", respondeu firme. "Só calculei errado." Ele percebeu que não era apenas sobre a maré. Havia algo naquela frase que ultrapassava a água salgada e alcançava camadas mais profundas. Daniel conhecia bem o orgulho disfarçado de autossuficiência. Reconhecia porque carregava o mesmo traço. O assessor finalmente correu até ele, ofegante, segurando o celular. "Dr. Daniel, os investidores de Lisboa estão aguardando há 15 minutos. A videoconferência." Daniel pegou o aparelho, mas não levou ao ouvido. Seus olhos ainda estavam presos a Helena. "Cancele",
disse entregando o telefone de volta. O assessor hesitou. Cancele, repetiu agora sem espaço para questionamentos. Helena franziu levemente a testa. Você vai perder algo importante por minha causa? A pergunta foi direta, quase desconfortável. Daniel respirou fundo. Perder algo importante. Ele havia construído a vida inteira para que essa frase nunca se aplicasse a ele. Sempre esteve no controle das perdas. Escolhia quando abrir mão de algo. Escolhia quando avançar. Nada que não possa ser remarcado. Respondeu. Ela observou o terno molhado, o relógio caro ainda preso ao pulso dele, a movimentação ao redor que deixava claro que aquele homem não era comum. Você é dono daquele projeto na ponta da praia, não é? Perguntou, apontando discretamente para as placas metálicas que anunciavam a futura construção do resort de luxo. Daniel sustentou o olhar dela por alguns segundos. Sou. O silêncio que se formou não tinha mais o peso da água. Tinha o peso de realidades opostas. Helena desviou o olhar para o horizonte. Minha casa fica 3 ruas atrás daquela área, disse com calma. Minha mãe também mora lá. E a maior parte das pessoas que você vai remanejar não tem para onde ir. A palavra foi dita com precisão cirúrgica. Daniel já ouvira críticas antes. Protestos organizados, manifestações pequenas, reportagens questionando impactos sociais. Ele sempre respondia com relatórios técnicos, indenizações calculadas e propostas de realocação dentro da lei. Ali, sentado na areia ao lado da mulher que acabara de salvar, os números perderam parte da firmeza. O projeto é legal, afirmou quase automaticamente. Legal não é a mesma coisa que justo. Ela retrucou, ainda sem elevar o tom. A brisa soprou mais forte. O som das ondas parecia mais próximo agora, como se lembrasse que poucos minutos antes ela estivera submersa. Daniel a estudou com atenção. Helena não falava como alguém tentando manipular ou provocar culpa. Havia cansaço na voz dela, mas também convicção. Ele estava acostumado a negociações agressivas. Aquilo era diferente. Era pessoal. Você trabalha com o quê? Perguntou. Dou aulas de reforço para crianças da comunidade. E ajudo num centro social ali perto. Ele imaginou a cena. Sala simples, paredes descascadas, cadeiras doadas. Nada daquilo aparecia nas maquetes digitais que sua equipe apresentava aos investidores. No material publicitário, havia jardins planejados, piscinas infinitas e um pier exclusivo para iates. A correnteza que quase levou Helena começava a puxá-lo em outra direção. Você entrou no mar porque estava distraída ou porque precisava esquecer alguma coisa? Ele perguntou mais baixo. Helena demorou a responder. Às vezes a gente só quer silêncio, disse, olhando para as próprias mãos. E o mar parece mais honesto do que as pessoas. A frase ficou entre eles, carregada de significados que nenhum dos dois desenvolveu. Daniel percebeu algo que o incomodou profundamente. Ele não tinha ideia de como era viver sem garantias. Desde jovem transformara perdas em combustível para a ambição. Quando o pai faliu e a família perdeu quase tudo, ele prometeu que nunca mais dependeria da boa vontade de ninguém. Trabalhou até o limite, estudou enquanto outros dormiam, sacrificou amizades, relacionamentos e qualquer traço de vulnerabilidade. Helena também parecia lutar contra o mundo, mas de um lugar onde as escolhas eram mais estreitas. Eu não preciso da sua pena, ela disse, como se tivesse lido o pensamento dele. Daniel quase sorriu. Não sinto pena de você. Então o que sente? A pergunta o atingiu de forma inesperada. Ele poderia responder gratidão por ela estar viva. Poderia dizer responsabilidade. Poderia escolher qualquer palavra segura. Mas a verdade era menos organizada. Não sei, admitiu. Helena sustentou o olhar dele, surpresa com a honestidade. O assessor se aproximou novamente, avisando que o carro estava pronto. Daniel se levantou e estendeu a mão para ajudá-la. Ela aceitou, apoiando-se nele com menos resistência do que antes. Enquanto caminhavam em direção ao calçadão, Daniel percebeu que não era apenas Helena que quase fora levada pela correnteza. Algo dentro dele, rígido e previsível, começava a ceder. O projeto na ponta da praia deixou de ser apenas um investimento. Agora tinha rostos. Tinha histórias. Tinha o nome dela, Helena. O mar continuava ali, aparentemente tranquilo, escondendo forças que ninguém via da superfície. Daniel compreendeu que algumas correntezas não arrastam o corpo,
arrastam certezas, e ele nunca estivera tão fora de rota. O carro preto aguardava junto ao calçadão, motor ligado, vidros escurecidos isolando o mundo externo como uma extensão natural da vida de Daniel. Ele abriu a porta traseira, mas Helena não entrou. Permaneceu parada, os pés ainda descalços tocando a calçada quente, como se cruzar aquela porta significasse atravessar uma fronteira invisível. Eu posso ir sozinha, disse, ajustando a camisa dele sobre os ombros. Daniel percebeu que não era recusa por orgulho apenas. Era autopreservação. Não é seguro você caminhar assim, respondeu apontando discretamente para as pernas ainda trêmulas. Ela hesitou por alguns segundos. O corpo estava exausto demais para sustentar resistência. Entrou. O interior do carro contrastava com o sal e a areia grudados na pele. Couro impecável, ar-condicionado suave, silêncio absoluto. Helena manteve as mãos unidas no colo, olhando pela janela enquanto a cidade passava. Daniel a observava de soslaio, tentando entender por que aquela presença o desorganizava tanto. Ele já havia salvado empresas à beira da falência. Já assumira riscos milionários em operações internacionais. Nada daquilo o deixara com o coração acelerado daquela forma. Onde você mora? Perguntou. Ela indicou o endereço. À medida que o carro avançava para ruas mais estreitas e simples, o contraste tornava-se evidente. Fachadas desgastadas, comércios pequenos, crianças brincando em calçadas irregulares. Daniel conhecia aquela área apenas pelos mapas do projeto. Zona classificada como potencial de valorização. O carro parou diante de uma casa modesta, pintura antiga, portão baixo. Helena respirou fundo antes de abrir a porta. Obrigada por ter entrado na água, disse, sem olhar diretamente para ele. Daniel saiu do carro também, ignorando o olhar discreto do motorista. Eu não fiz nada extraordinário. Ela ergueu os olhos dessa vez. Fez sim. A maioria das pessoas filma. Poucas entram. A frase ficou entre eles como algo que não poderia ser contestado. O silêncio que se seguiu não era desconfortável. Era denso. O olhar dela já não tinha apenas vulnerabilidade. Havia firmeza, força. Helena não parecia alguém que desejasse ser salva. Parecia alguém que tinha sido surpreendida por precisar. Daniel aproximou-se um passo, movido por algo que não era cálculo. Você quase morreu? Disse mais baixo. Eu sei. E mesmo assim parece mais preocupada com o projeto do que com isso. Ela sustentou o olhar dele com intensidade inesperada. Porque amanhã a correnteza pode não me puxar. Mas o seu projeto vai continuar puxando muita gente. As palavras atingiram com precisão. Daniel sentiu o impacto de um tipo de confronto ao qual não estava habituado. Não era agressão. Era verdade. Ele deveria se defender, explicar cláusulas, mencionar indenizações. Em vez disso, ficou em silêncio, absorvendo. Helena aproximou-se do portão, mas parou antes de entrar. Por que você entrou na água? Perguntou de repente. A pergunta atravessou a armadura que ele vestia há anos. Daniel poderia responder que foi impulso, que qualquer pessoa faria o mesmo, mas sabia que não era verdade. Ele conhecia homens que teriam hesitado mais tempo, homens que teriam delegado o socorro. Por que eu vi você desaparecer? Respondeu. Ela franziu levemente a testa. Pessoas desaparecem todos os dias. Continuou ele. Eu só não consegui fingir que não era comigo. O vento soprou entre eles, trazendo o cheiro salgado do mar que ainda parecia presente na pele de ambos. Helena analisou aquele homem que poucas horas antes era apenas um nome estampado em placas metálicas. Agora, ele tinha respiração, cansaço nos olhos e uma fissura quase invisível na postura impecável. Você sempre tenta salvar tudo? Ela perguntou. Ele quase sorriu, mas havia peso na resposta. Não. Eu costumo salvar o que me dá retorno. Helena absorveu a sinceridade com uma expressão difícil de decifrar. Então por que eu? Daniel não respondeu de imediato. A imagem dela submergindo voltou com força à mente. O braço desaparecendo sob a água. O segundo em que ele percebeu que poderia chegar tarde demais. Porque você não parecia estar lutando só contra o mar. O olhar dela mudou. Algo ali se abriu e se fechou no mesmo instante. Por alguns segundos, não havia CEO. Não havia moradora da comunidade ameaçada. Havia duas pessoas reconhecendo cansaços diferentes.
A porta da casa se abriu e uma mulher mais velha apareceu, visivelmente preocupada. Helena correu para tranquilizá-la, explicando rapidamente o ocorrido. Daniel observou à distância, sentindo-se estranho naquele cenário simples, quase intruso. A mãe de Helena lançou um olhar agradecido a ele antes de puxar a filha para dentro. Helena voltou-se mais uma vez antes de entrar completamente. Seu mundo e o meu não se misturam com facilidade, disse com honestidade tranquila. Mas obrigada por hoje. Daniel deu um leve aceno, incapaz de formular algo à altura. Quando a porta se fechou, ele permaneceu alguns segundos imóvel. O motorista aproximou-se discretamente. Para o hotel, senhor? Daniel demorou a responder. Seus olhos estavam fixos na fachada simples, como se ali houvesse algo que ele ainda precisava compreender. Não, disse finalmente. Quero passar pela área do projeto. O carro arrancou. Enquanto avançava pelas ruas que em breve poderiam ser transformadas por sua assinatura, Daniel percebeu que o resgate não terminara na areia. Algo no olhar de Helena havia atravessado as defesas que ele construiu durante anos. Ele sempre acreditou que força era não se envolver, que liderança exigia distância emocional. Mas a imagem dela encarando-o sem medo, questionando-o sem interesse, desarmava certezas antigas. Pela primeira vez, Daniel não tinha convicção absoluta sobre o caminho que estava traçando. E aquela incerteza, estranhamente, não parecia fraqueza. O carro deslizou lentamente pelas ruas estreitas da comunidade. E Daniel observava tudo com atenção diferente daquela que costumava dedicar aos mapas digitais. Agora havia cheiro de comida saindo das casas, roupas coloridas balançando nos varais, crianças correndo atrás de uma bola improvisada. Vida, não apenas metragem quadrada. Reduza a velocidade, pediu ao motorista. Ele queria ver. As placas metálicas que anunciavam o futuro resort surgiram novamente no campo de visão. Novo Horizonte Exclusive Resort, um marco de luxo e sofisticação. A assinatura da Holding Valença estava ali, discreta e poderosa. Daniel desceu do carro sem avisar. Caminhou até a cerca provisória que delimitava a área já adquirida. Do outro lado, algumas casas ainda permaneciam ocupadas, aguardando prazos, negociações, decisões judiciais. Ele ouviu vozes próximas. 2 homens conversavam sobre as indenizações oferecidas. Uma mulher comentava que o valor não compraria nada equivalente em outro bairro. As frases não eram agressivas. Eram cansadas. Daniel absorveu cada palavra em silêncio. Naquela mesma tarde, Helena estava sentada na pequena sala do centro comunitário, onde dava aulas de reforço. Ainda sentia o corpo pesado, mas insistira em manter a rotina. As crianças a aguardavam, alheias ao que quase acontecera pela manhã. Uma colega se aproximou com o celular na mão. Você viu isso? Helena franziu a testa ao encarar a tela. Uma matéria online estampava a foto de Daniel Valença ao lado da maquete do resort. O bilionário que promete transformar a orla da cidade. A imagem era recente, provavelmente divulgada pela assessoria de imprensa. O ar pareceu rarear. A foto não deixava dúvidas. O homem que a segurara nos braços dentro do mar era o mesmo que sorria ao lado do projeto que ameaçava sua casa. Helena sentiu um misto de choque e algo mais difícil de nomear. Não era exatamente traição. Ele não mentira. Apenas não dissera. Ela relembrou cada detalhe. O terno encharcado, o olhar direto, a forma como cancelara uma reunião sem hesitar. Nada ali parecia encenação. Mesmo assim, a realidade era incontestável. Na manhã seguinte, Daniel convocou uma reunião emergencial com a equipe local do projeto. Sentou-se à cabeceira da mesa de vidro na sala temporária instalada em um prédio comercial próximo. Quero os relatórios sociais detalhados, disse sem rodeios. Não os resumidos. Todos. Os executivos trocaram olhares discretos. Senhor, já enviamos os dados consolidados, respondeu um deles. Quero nomes, histórias. Quantas famílias têm idosos? Quantas dependem de comércio local? Quantas crianças estudam na região? O silêncio que se seguiu era carregado de surpresa. Daniel nunca solicitara aquele nível de informação humana. Normalmente bastavam gráficos e porcentagens. Enquanto isso, Helena caminhava decidida até o escritório improvisado da construtora. Não avisou ninguém. Não marcou horário. Não pensou demais.
Ao entrar na recepção, foi imediatamente reconhecida por um dos assistentes que estivera na praia no dia anterior. A senhorita Helena. Ela ignorou o tom cordial. Quero falar com o senhor Daniel Valença. Minutos depois, a porta da sala de reuniões se abriu. Daniel interrompeu a apresentação ao ver Helena parada ali. Postura firme, olhos determinados. Algo em seu rosto mudou. 5 minutos, disse à equipe levantando-se. Ele a conduziu até uma sala menor ao lado. Fechou a porta. Você deveria estar descansando, comentou, observando-a com atenção. Eu descobri quem você realmente é. Ela respondeu sem rodeios. Daniel não desviou o olhar. E isso muda o quê? Helena respirou fundo, tentando organizar a tempestade interna. Muda que o homem que me puxou da água é o mesmo que pode tirar minha mãe de casa. As palavras não foram ditas com grito. Foram ditas com verdade. Daniel aproximou-se lentamente da mesa, apoiando as mãos sobre ela. Eu não tomo decisões para prejudicar pessoas, disse controlado, mas toma decisões que prejudicam. Ela rebateu. O silêncio voltou a se instalar, mais tenso desta vez. Helena caminhou até a janela e apontou para fora. Você já entrou naquela rua sem carro blindado? Já conversou com alguém que vai perder o único lugar que conhece como lar? Daniel pensou na caminhada do dia anterior. Pensou nas vozes que ouvira. Pensou no olhar da mãe dela. Estou começando a fazer isso, respondeu. Ela virou-se bruscamente. Começando? A palavra carregava frustração. Eu não sabia quem você era quando entrei na água, continuou Daniel. Não sabia que sua vida estava ligada ao meu projeto. Se soubesse, teria entrado do mesmo jeito. Helena estudou o rosto dele, tentando encontrar qualquer traço de manipulação. Não encontrou. Então prove, disse finalmente. Provar o quê? Que você não olha para trás porque tem medo de enxergar o estrago que deixa. A acusação atingiu fundo. Daniel sentiu o peso de algo que evitava há anos. O passado da própria família. A falência. A humilhação pública. O esforço obsessivo para nunca mais depender de ninguém. Helena aproximou-se um passo. Você salvou minha vida. Eu reconheço isso. Mas talvez o que esteja em risco agora seja algo maior do que uma correnteza. Os dois ficaram frente a frente, sem máscaras corporativas, sem plateia. Daniel percebeu que descobrir quem ele realmente era não significava apenas revelar seu cargo ou fortuna. Significava encarar o tipo de homem que se tornara para sobreviver. E, pela primeira vez, alguém não parecia impressionado com o império que ele construiu. Helena queria saber se havia humanidade por trás dele. E ele não tinha certeza absoluta da resposta. Helena saiu da sala sem esperar uma resposta imediata. O som da porta fechando pareceu marcar mais do que o fim de uma conversa. Marcava o início de um confronto inevitável. Daniel permaneceu parado por alguns segundos, absorvendo cada palavra que ela havia lançado como desafio. Então prove. Ele voltou para a sala de reuniões, mas os gráficos projetados na tela perderam nitidez. As estimativas de lucro, os prazos de entrega, as parcerias internacionais, tudo parecia distante da pergunta que agora ocupava sua mente. Que tipo de homem ele estava escolhendo ser? Suspendam qualquer notificação de desocupação pelos próximos 15 dias. Anunciou, interrompendo o diretor jurídico. A equipe reagiu com surpresa. Senhor, isso pode gerar insegurança contratual. 15 dias. Repetiu, sem elevar o tom. Quero visitas presenciais às famílias. Quero ouvir pessoalmente. Não era uma jogada estratégica. Era uma necessidade. 2 dias depois, Daniel caminhava pelas ruas da comunidade sem carro oficial, apenas com um assessor à distância. Não vestia terno completo. Optara por uma camisa social simples, mangas dobradas. Ainda chamava a atenção, mas estava menos blindado. Foi assim que chegou ao centro comunitário onde Helena dava aulas. As vozes infantis eram audíveis antes mesmo de ele entrar. Risadas, pequenas discussões sobre exercícios de matemática, o som de cadeiras sendo arrastadas. Helena estava de costas quando ele apareceu na porta. Explicava pacientemente um problema no quadro improvisado. O cabelo preso de forma simples deixava o rosto mais leve. Havia algo ali que não combinava com a tensão da reunião anterior. Uma das crianças o viu primeiro. Tia Helena? Tem um moço te olhando. Ela se virou. O choque foi breve, substituído rapidamente por uma expressão neutra. Crianças?
Façam o exercício da página 3, disse, mantendo a voz firme. Caminhou até ele. Veio fiscalizar? Vim entender, respondeu. Ela cruzou os braços. Entender o quê? O que meus relatórios não mostram. Helena o observou por alguns segundos, avaliando a sinceridade do gesto. Não havia imprensa. Não havia fotógrafos. Apenas ele, ali, deslocado entre paredes simples e desenhos infantis colados com fita adesiva. Então entre, disse por fim. Daniel caminhou pelo espaço pequeno. Viu prateleiras com livros doados, mesas marcadas pelo tempo, ventiladores antigos tentando aliviar o calor. Algumas crianças o encaravam com curiosidade, outras, indiferentes. Esse lugar também está na área do projeto? Perguntou baixo. Está, respondeu Helena. Aqui funciona reforço escolar, atendimento psicológico voluntário e distribuição de cestas básicas quando conseguimos doações. Ele absorveu a informação em silêncio. Uma menina se aproximou segurando um caderno. Moço, você sabe dividir fração? Helena conteve um sorriso involuntário. Daniel ajoelhou-se ao lado da criança, pegando o lápis com uma naturalidade que surpreendeu até a si mesmo. Sei, sim. Vamos tentar juntos. Helena observava a cena à distância, sentindo algo se deslocar dentro dela. A imagem do executivo frio contrastava com o homem paciente que explicava matemática com cuidado. Depois que a aula terminou, as crianças foram saindo aos poucos. O silêncio ficou mais evidente. Isso não muda o fato de que você ainda pode derrubar tudo isso, disse Helena, quebrando a pausa. Eu sei. Ele caminhou até uma das janelas, olhando a rua movimentada. Meu pai perdeu tudo quando eu tinha 18 anos. Começou inesperadamente. A empresa dele faliu. Amigos desapareceram. Pessoas que diziam ser parceiras nos viraram as costas. Eu prometi que nunca mais dependeria da instabilidade. Helena ouviu com atenção. Então você construiu algo inabalável, ela disse. Eu construí algo lucrativo, corrigiu ele. Inabalável é outra coisa. Ela se aproximou. E agora? Daniel virou-se para ela. Agora estou percebendo que crescimento não precisa significar substituição. Pode significar transformação. Helena franziu levemente a testa. Palavras são fáceis para quem tem recursos. Ele assentiu. Por isso eu não vim só falar. Nos dias que se seguiram, Daniel passou a frequentar a comunidade com regularidade. Conversou com comerciantes, ouviu relatos de famílias, visitou casas simples onde idosos viviam há décadas. Cada história adicionava peso às decisões que antes pareciam técnicas. A imprensa começou a notar sua presença constante no bairro. Surgiram especulações sobre uma possível reformulação do projeto. A proximidade entre ele e Helena tornou-se inevitável. Reuniões improvisadas no centro comunitário, caminhadas pelas ruas estreitas, discussões acaloradas sobre alternativas viáveis. Você está se envolvendo demais, alertou o diretor financeiro em uma ligação tensa. Investidores não gostam de incerteza. Daniel desligou sem responder. Certa noite, após uma longa conversa sobre possíveis soluções, Helena e Daniel caminharam até a praia quase vazia. O mar estava calmo, refletindo a luz da lua. Engraçado, ela disse, olhando as ondas. Foi ali que tudo começou, ou quase terminou. Ele completou. O silêncio entre eles já não era hostil. Era carregado de algo novo, ainda indefinido. Eu ainda não confio totalmente em você. Helena admitiu. Eu também não confio totalmente em mim. Ele respondeu. Ela o encarou, surpresa com a franqueza. A proximidade não eliminava o conflito, tornava-o mais intenso. Cada passo que Daniel dava em direção à comunidade o afastava de expectativas antigas. Cada conversa com Helena revelava camadas que ele não estava acostumado a expor. Eles não estavam mais em lados opostos de uma negociação simples. Estavam no centro de algo que misturava responsabilidade, passado e uma atração silenciosa que crescia, apesar das diferenças. E quanto mais tentavam manter distância emocional, mais evidente se tornava que aquela correnteza ainda não havia terminado de puxá-los. A mudança de postura de Daniel não passou despercebida por muito tempo. Os investidores começaram a pressionar. Reuniões emergenciais foram convocadas na sede principal da holding Valença, em São Paulo. O tom deixou de ser cordial e tornou-se direto. Estamos falando de um aporte internacional de centenas de milhões.
disse um dos sócios olhando fixamente para Daniel. A suspensão das notificações já gerou ruído no mercado. A imprensa está especulando instabilidade. Daniel permanecia sentado à cabeceira da mesa, postura firme, mas o olhar menos rígido do que antes. Instabilidade para quem? Perguntou. Para os investidores. Para a marca. Para o conselho. Ele sabia o que aquilo significava. A empresa não era apenas sua. Havia acionistas, contratos, cláusulas. E havia expectativas construídas ao longo de anos de resultados impecáveis. O projeto pode ser ajustado, afirmou, sem remover completamente a comunidade. Um dos diretores soltou um riso breve, incrédulo. Ajustado? Daniel. O conceito do resort é exclusividade, vista limpa, acesso privado, padrão internacional. Não existe meio termo. Ele ouviu cada argumento com atenção. Durante anos teria concordado. A visão sempre fora clara. Crescimento máximo, impacto mínimo nos lucros. Agora havia uma variável nova que não cabia nas planilhas. Naquela mesma noite, Daniel voltou à comunidade sem avisar. Encontrou Helena sentada na escadaria do centro comunitário, organizando papéis. Você está fugindo ou me procurando? Ela perguntou sem surpresa. Os dois, talvez. Ele sentou ao lado dela. O cansaço no rosto dele era mais evidente. Eles não vão aceitar mudanças radicais, disse. Para o conselho, isso é fraqueza estratégica. Helena fechou a pasta que segurava. E para você, o que é? Daniel demorou a responder. Para mim, é a primeira vez que não quero vencer a qualquer custo. Ela o observou com cuidado. Você sabe o que vão dizer, não sabe? Que está agindo assim por minha causa. Ele sustentou o olhar dela. E você acha que estou? A pergunta pairou entre eles com tensão real. Helena respirou fundo. Eu não quero ser o motivo de você perder tudo o que construiu. Eu não estou perdendo, ele disse. Estou questionando. Ela balançou a cabeça. Questionar tem preço quando se está no topo. O silêncio foi preenchido pelo som distante das conversas nas casas próximas. Vida comum, rotina simples. Um contraste brutal com salas de reunião luxuosas. Se você escolher a comunidade, vai criar inimigos poderosos. Helena continuou. Se escolher o projeto como está, vai destruir o lugar onde eu cresci. Daniel passou a mão pelos cabelos, gesto raro de impaciência consigo mesmo. Você está me pedindo para escolher entre amor e ambição? Perguntou, quase em desafio. Helena ficou imóvel. Eu não usei essa palavra. Mas ela está aqui. Ele insistiu, tocando levemente o próprio peito. O ar pareceu mais denso. Helena levantou-se devagar. Daniel, o que existe entre nós nasceu de um resgate. De um momento extremo. Emoções intensas confundem as coisas. Ele também se levantou. Não é só isso. Como você pode ter certeza? Ela rebateu. Você está vivendo pressão de todos os lados. Talvez eu seja apenas o símbolo do que você quer mudar. As palavras atingiram fundo porque havia possibilidade de verdade nelas. Daniel aproximou-se um passo. Eu não cancelei reuniões. Não enfrentei o conselho e não estou arriscando contratos por impulso romântico. Então por quê? Ele a encarou, vulnerável de um jeito que poucos já haviam visto. Porque quando eu te vi desaparecer na água, percebi que posso perder coisas que dinheiro nenhum recupera. E desde então, toda decisão que tomo parece maior do que lucro. Helena sentiu o impacto da sinceridade, mas não cedeu. Amor não paga indenizações, disse mais baixa. Nem sustenta famílias quando investidores retiram apoio. Daniel respirou fundo. Você acha que eu não sei disso? Ela cruzou os braços, tentando proteger-se do que estava sentindo. Eu lutei minha vida inteira para não depender de ninguém. Não vou começar agora me apoiando em promessas de um homem que pode voltar atrás quando a pressão aumentar. A frase foi mais dura do que ela pretendia, mas necessária. Daniel absorveu sem reagir com orgulho ferido. Você tem razão em duvidar, disse. O reconhecimento a desarmou por um instante. E se eu decidir manter o projeto original? Ele perguntou. Você continuaria falando comigo? Helena não respondeu imediatamente. Eu continuaria sendo quem eu sou, disse por fim. Mesmo que isso signifique estar do outro lado de você. A honestidade dela era cortante e admirável. Eles ficaram frente a frente, separados por escolhas que ultrapassavam o sentimento. O que crescia entre eles não era leve nem idealizado. Era atravessado por responsabilidade, medo e desejo. O telefone de Daniel vibrou. Ele olhou a tela.
Era o presidente do conselho. Ele ignorou. Eu nunca temi perder dinheiro, disse ainda olhando para ela. Sempre temi perder controle. E agora? Agora estou começando a entender que controle demais pode custar humanidade. Helena sentiu o coração acelerar, apesar de si mesma. Se você mudar tudo por mim, vai me odiar um dia, afirmou. Eu não estou fazendo por você, ele respondeu. Estou fazendo porque não quero mais ser o homem que só olha para frente e finge que não deixou nada para trás. O conflito estava longe de resolvido. Investidores pressionavam. A comunidade esperava respostas. O sentimento entre eles crescia em território instável. Amor e ambição não estavam apenas competindo. Estavam redefinindo quem Daniel Valença seria dali em diante. A pressão deixou de ser silenciosa e passou a ser pública. Uma semana depois da última conversa na escadaria do centro comunitário, uma matéria explodiu nos principais portais financeiros. CEO bilionário coloca projeto milionário em risco por envolvimento com moradora da área afetada. A foto que acompanhava o texto era clara demais. Daniel e Helena caminhando lado a lado pela comunidade. A legenda insinuava conflito de interesses, questionava a ética, sugerira que decisões estratégicas estavam sendo influenciadas por um relacionamento pessoal. O conselho convocou uma reunião extraordinária. Isso é inaceitável, declarou um dos acionistas mais antigos. Sua imagem sempre foi de racionalidade absoluta. Agora o mercado associa seu nome à instabilidade emocional. Daniel ouviu sem interromper. Você está envolvido com ela? Perguntou o presidente do conselho direto. A sala ficou em silêncio. Daniel sabia que qualquer resposta teria consequências. Minha vida pessoal não interfere na minha capacidade de gestão. Disse firme. O mercado não vê assim. Retrucou outro diretor. As ações já oscilaram 3 pontos desde a publicação. Do outro lado da cidade, Helena também enfrentava olhares diferentes. Alguns vizinhos passaram a cumprimentá-la com desconfiança. Comentários surgiram nas redes sociais da comunidade. Interesseira. Está manipulando o empresário. Vendida. Ela caminhava pelas ruas tentando manter a postura intacta. Mas as palavras doíam. No centro comunitário, uma mãe se aproximou. É verdade que você está namorando o homem que quer tirar a gente daqui? Helena sentiu o peso da pergunta mais do que qualquer acusação online. Não é assim, respondeu, mas a frase soou frágil até para ela. Naquela noite Daniel foi até a casa dela. Não avisou a imprensa, não levou motorista. Estava sozinho. Helena o recebeu no portão, expressão tensa. Você não devia estar aqui. Disse. Eu sei. O silêncio entre eles já não tinha o calor das conversas na praia. Havia ruído externo agora. Julgamento. Suspeita. Eles estão dizendo que você está usando minha influência para pressionar o projeto. Daniel começou. E você está? Ela perguntou cortando. Ele não hesitou. Não. Helena o encarou por alguns segundos. Mas está mudando decisões por causa do que sente. Daniel respirou fundo. Estou mudando decisões porque descobri que estavam incompletas. Ela desviou o olhar. Parece conveniente. A frase não era acusação pura. Era medo. Você acha que eu colocaria tudo em risco por capricho? Ele perguntou. Eu acho que você está subestimando o que está em jogo, respondeu ela. Para você é reputação, ações, investidores irritados. Para mim é a confiança de uma comunidade inteira. Daniel se aproximou um passo. Eu não pedi que você me defendesse, mas sua proximidade comigo já é vista como traição por alguns aqui. Helena rebateu. Eu lutei anos para construir credibilidade nesse lugar. Agora acham que estou negociando pelas costas. As palavras pesaram mais do que qualquer crítica do conselho. Se afastar seria mais fácil? Ele perguntou mais baixo. Helena fechou os olhos por um segundo, como se a simples possibilidade doesse. Talvez fosse mais justo. Daniel sentiu algo se romper por dentro. Justo com quem? Com os investidores? Com a imprensa? Ou com você? Ela abriu os olhos firmes. Justo com a causa. Se continuarmos assim, vão transformar tudo em romance. E isso enfraquece a discussão real. Ele sabia que ela tinha razão. A história estava sendo reduzida a um enredo conveniente para manchetes. Eu posso assumir publicamente que estou revisando o projeto por critérios técnicos, disse ele. E isso vai calar quem quer me pintar como interesseira? O silêncio foi resposta suficiente.
Nos dias seguintes, o conselho tomou uma medida mais dura. Anunciou que caso Daniel não apresentasse um plano definitivo mantendo a estrutura original do resort, sua permanência como CEO seria reavaliada. A notícia vazou para a imprensa em questão de horas. Helena leu a matéria sentada no próprio quarto. O coração apertou ao imaginar que ele poderia perder a empresa que construiu por insistir em mudanças. Ela caminhou até a praia naquela noite. O mar estava agitado, diferente da calmaria recente. As ondas batiam com força, como se repetissem o caos externo. Daniel a encontrou ali, como se ambos soubessem onde o outro estaria. Eles querem que eu recue, disse ele sem rodeios. E você vai? Perguntou ela. Ele olhou para o horizonte escuro. Se eu recuar, mantenho meu cargo. Se eu insistir, posso perder tudo. Helena sentiu o peso daquela escolha. Eu não quero ser o motivo da sua queda. Você não é o motivo. Ele respondeu. Você é a consequência de eu ter aberto os olhos. Ela balançou a cabeça, lágrimas contidas. Talvez a gente tenha confundido intensidade com destino. A frase cortou. Daniel se aproximou, mas não tocou nela. Você quer que eu escolha a empresa? Helena demorou a responder. Eu quero que você escolha quem vai conseguir olhar no espelho daqui a 10 anos. O vento forte levou parte das palavras, mas não o significado. Eles ficaram lado a lado, sem se tocar, observando o mar que já havia sido palco de um quase fim e de um começo inesperado. A pressão aumentava. O conselho estava pronto para agir. A comunidade dividida, a imprensa implacável. E pela primeira vez desde que entrou na água para salvá-la, Daniel percebeu que poderia não conseguir salvar tudo ao mesmo tempo. Nem a empresa, nem a comunidade, nem o amor que crescia em meio ao conflito. O ultimato do conselho tinha prazo. 72 horas para apresentar uma decisão final sobre o projeto. 72 horas para escolher entre preservar a estrutura original do resort ou insistir em um redesenho que comprometia margens de lucro e irritava investidores. Daniel passou aquela noite no escritório, sozinho. A cidade iluminada além das janelas de vidro parecia distante. Sobre a mesa estavam os relatórios financeiros. E ao lado deles uma pasta diferente. Não era da equipe jurídica. Era do arquivo pessoal da família. Ele a abrira por impulso horas antes. Entre documentos antigos da época da falência do pai, havia algo que ele raramente revisitava. A lista de credores que, anos atrás, poderiam ter levado sua família à ruína total. Muitos executaram garantias sem hesitar. Outros pressionaram até o limite. E havia um nome marcado com uma anotação feita à mão pelo próprio pai. Acordo silencioso, gratidão eterna. Daniel nunca se aprofundara naquele registro. Na época, estava ocupado demais reconstruindo tudo do zero. Pegou o telefone antigo que mantinha guardado e ligou para o advogado que acompanhara o processo anos atrás. Eu preciso entender um acordo específico da falência do meu pai, disse direto. Horas depois recebeu por e-mail cópias digitalizadas de documentos que mudariam mais do que um projeto imobiliário. Um pequeno comerciante da cidade litorânea havia retirado a própria ação judicial contra a empresa do pai de Daniel, abrindo mão de uma quantia significativa que poderia ter garantido estabilidade à própria família. O gesto evitou um efeito dominó que teria levado a empresa à liquidação imediata. O nome do comerciante fez o ar escapar dos pulmões de Daniel. Antônio Duarte, o pai de Helena. Na manhã seguinte, ele estava diante da casa dela antes mesmo que o sol estivesse alto. Helena abriu o portão com expressão cansada, como se não tivesse dormido. Você veio se despedir? Perguntou, tentando manter a firmeza. Daniel segurava a pasta nas mãos. Eu vim te mostrar uma coisa. Sentaram-se na pequena sala. A mãe de Helena observava da cozinha, em silêncio respeitoso. Daniel abriu os documentos sobre a mesa. Seu pai conheceu o meu. Começou. Helena franziu a testa. Isso é impossível. Meu pai sempre trabalhou aqui. Nunca teve ligação com empresários de São Paulo. Teve. Daniel respondeu apontando para os papéis. Quando a empresa do meu pai faliu, ele era um dos credores. Poderia ter executado a dívida. Em vez disso, retirou a ação. Helena ficou imóvel. Isso não faz sentido. Nós sempre tivemos dificuldades financeiras. Justamente por isso, Daniel disse com a voz mais baixa. Ele abriu mão de um valor que faria diferença para vocês. E fez isso em silêncio. A mãe de Helena aproximou-se.
reconhecendo o nome nos documentos. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Seu pai nunca contou porque dizia que ajudar alguém em desespero não era algo para se exibir. Murmurou. Helena sentiu o chão se deslocar sob seus pés. Daniel continuou. Se ele não tivesse feito isso, a empresa teria sido liquidada completamente. Eu não teria tido base para reconstruir. O que eu sou hoje só foi possível porque seu pai escolheu perder para que outro não perdesse tudo. O silêncio que se formou não era de dúvida. Era de revelação. Helena levou a mão à boca tentando absorver o impacto. Você está dizendo que... A voz falhou. Que tudo isso começou antes mesmo da gente nascer? Estou dizendo que a dívida nunca foi financeira. Daniel respondeu. Sempre foi moral. Ele fechou a pasta devagar. Eu passei anos acreditando que venci sozinho, que meu esforço bastava para explicar o império que construí. Mas a verdade é que alguém abriu mão de algo para que minha família tivesse uma segunda chance. Helena sentiu as lágrimas descerem sem resistência. Meu pai morreu achando que não deixou nada grande para trás. Ela sussurrou. Ele deixou, Daniel afirmou. Ele deixou a possibilidade de eu estar aqui hoje. E eu não vou usar isso para destruir o lugar que formou você. Naquela tarde, Daniel convocou uma coletiva de imprensa. Helena assistiu à transmissão ao vivo ao lado da mãe e de alguns moradores da comunidade. Diante de câmeras e investidores atentos, Daniel falou sem roteiro visível. Crescimento não pode significar apagamento de histórias, declarou. O projeto Novo Horizonte será reformulado. Parte da área será destinada a um centro comunitário sustentável, com investimento permanente em educação e capacitação local. As famílias permanecerão. Vamos construir com elas, não no lugar delas. Perguntas sobre pressão do conselho surgiram. Liderar é assumir riscos alinhados com valores. Ele respondeu. E eu escolho liderar dessa forma. Nos bastidores, alguns acionistas anunciaram retirada. Outros, surpreendentemente, manifestaram apoio público à nova abordagem, enxergando o potencial de inovação social e reputacional. Dias depois, o conselho votou. Daniel permaneceu como CEO, agora com um modelo de negócio híbrido que unia lucro e impacto social. Não sem resistência. Não sem cicatrizes. Na praia onde tudo começou, ele encontrou Helena ao entardecer. Você perdeu investidores, ela disse. Ganhei propósito. Ele respondeu. Ela sorriu pela primeira vez sem peso nos olhos. E nós? Daniel aproximou-se, segurando as mãos dela com firmeza tranquila. Nós não nascemos de um resgate, disse. Nascemos de uma escolha. Helena encostou a testa na dele, sentindo o som das ondas ao fundo. O mar continuava imprevisível. O mundo corporativo também. Mas, ali, entre passado revelado e futuro reconstruído, havia algo diferente. O verdadeiro resgate não foi quando ele entrou na água. Foi quando decidiu olhar para trás, reconhecer a dívida invisível e transformar a ambição em generosidade. Porque às vezes a vida nos salva duas vezes, uma do afogamento e outra do ego. Às vezes, a vida nos lança em correntezas inesperadas que parecem querer nos afogar. Mas são exatamente esses momentos de perda de controle que revelam quem realmente somos, quem está disposto a mergulhar por nós, e quais amores têm coragem suficiente para enfrentar a tempestade ao nosso lado, mostrando que destino não é apenas sobre sorte, e sim sobre escolhas feitas quando o medo tenta nos paralisar. E se essa história tocou seu coração e fez você acreditar que até nas tempestades mais violentas pode nascer um amor capaz de mudar destinos, aproveite agora para se inscrever no canal, deixar seu like e fazer parte dessa comunidade que ama histórias intensas e transformadoras. Porque a próxima correnteza pode trazer uma história ainda mais inesquecível, e eu quero você aqui para vivê-la com a gente.